Deus seja louvado. Meu nome é irmão Gilberto, sou aqui da cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo, e vou aqui testificar uma obra no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, estava aqui em casa na comunhão com o céu e lembrei aqui de uma obra, senti de contar, compartilhar com toda a Irmandade. E ali, Irmandade, naquele ano de 2024, no início do ano ali, Deus preparou uma missão aqui conosco, né? E sentimos de convidar, né, uma irmã nossa, o seu filho, né? Que serve a Deus numa outra denominação, mas sentiu alegria, Irmandade. Sentiu alegria, sentiu valentia e se dispôs aí com nós nessa missão, Irmandade. O Senhor muito abençoou essa missão, né? Ficamos lá por 2 dias, passamos por uma peleja lá, meu irmão, referente a esse irmãozinho, a esse jovem, né? Eu até já testifiquei no canal Comunhão com Deus, nessa parte desse testemunho aí, que não foi fácil, mas o Senhor abençoa, meu irmão, né? Quando o Senhor manda, Ele recomenda, nos abençoou, estamos dizendo que Deus é bom, e passou os meses, Irmandade, neste mesmo ano, passou uns meses, e essa célula de Deus fez um convite para nós, Irmandade, para este pequenino aqui, minha esposa, e sentimos também de convidar um outro irmão nosso, que tem muita comunhão com nós aqui nas visitas, e ali Deus preparou, se eu não me falha a memória, eu não me recordo se foi em julho ou se foi em agosto essa visita, na casa desse irmãozinho que é filho dela, né, que esteve com nós na missão, e ali ele reside no quintal que mora a sogra e mora a sogra, o sogro, né, a esposa dele, né, mora numa casa no mesmo quintal. E sentimos alegria, Irmandade. E fomos lá, Irmandade. E fomos lá servir a Deus, né, para com essa família, né. E eles nos receberam muito bem lá, né, o sogro dele. Eu ainda não conhecia a esposa desse irmãozinho. Ficamos conhecendo lá. E o servo de Deus estava com nós, né, muito querido, aquele irmão nosso, tem uma comunhão imensa com nós, um caro servo de Deus. Ele já chegou contando obra, né, e ficamos ali mais ou menos uma meia hora, contando obra daqui, obra dali, e o Senhor nos tomou ali, Irmandade. E abrimos a oração em nome do Senhor Jesus, e cantamos hinos, louvores, foi o céu, Irmandade, foi o céu. E veio a parte que demos a liberdade para o Espírito Santo de Deus, Irmandade. E a Irmandade sabe, né, meu irmão, que é essa parte de passar algo, né, Irmandade, um sentimento que o Senhor põe em nós, né? De nós passar alguma parte para a pessoa ali da casa, meu irmão, é meio complicado, Irmandade. É muito complicado, não é fácil, confesso, Irmandade, que não é fácil. Mas agradeço a Deus que foi aberta a liberdade. Passei ali para o servo de Deus, estava com nós ali, companheiro. E ali ele começou a passar uma parte ali para aquela família, para aquele soldadinho, para a esposa dele, para o sogro, para a sogra. E eu fiquei só na comunhão, Irmandade. Eu fiquei me segurando, sabe? Me segurando. E o Senhor me fazia eu olhar para aquela moça, esposa desse irmãozinho que esteve com nós na missão. Irmandade, eu não conhecia ela, confesso, não a conhecia, tá? Mas eu olhava no olhar dela, Irmandade, e eu vi uma tristeza, Irmandade, eu vi uma preocupação, mas eu fiquei ali me segurando, Irmandade, me segurando para não passar nada, porque não é fácil. E eu agradeço a Deus, Irmandade, que eu comecei a pedir sinais para o Senhor. Eu comecei a pedir sinais, eu falei, Senhor, sou tão fraco, tão pequenino, Senhor. Eu jamais quero pôr palavras da minha boca, Senhor, mas que sejam palavras tuas na minha boca, Pai. Por misericórdia, continue nos guiando aqui, Senhor. Eu vou pedir sinais, Senhor. E certo é, Irmandade, que eu me segurando ali, e aquele servo de Deus, Irmandade, da boca dele saem uns dos sinais. E eu comecei, Irmandade, na comunhão com o céu. Comecei a me segurar, mas o coração disparava.
E pedimos mais um hino ali, Irmandade. E aquele hino também contemplou mais um sinal. Irmandade, eu não consegui me conter, Irmandade. Eu falei, Deus seja louvado. De imediato, Irmandade, eu já apontei para aquela moça. Eu falei para ela, moça, queira me perdoar, moça. Eu não te conhecia, moça, eu estou te conhecendo hoje aqui. Eu não sei, moça, o que acontece na tua vida. Eu não sei o que está se passando na tua vida, moça. Mas no teu olhar, Irmandade, ela tinha os olhos claros, não sei dizer se era verde, mas era um olhar de tristeza, um olhar de preocupação. E eu falei para ela assim, moça, no teu olhar, moça, o Senhor me mostra uma preocupação, uma tristeza de alma, moça. Aleluia! Eu não sei o que está acontecendo, moça. Aí, Irmandade, o Senhor me abriu uma visão. Eu falei, moça, nesse momento o Senhor me mostra uma visão, aquela parte da Bíblia, moça, em que o Senhor se encontrava numa cidade e o Senhor ali pediu que os seus discípulos fossem à frente, que ele iria atrás, porque o Senhor ali iria orar com o seu papai. O Senhor ali teria uma conversa com o papai e seria ele o papai. E ali os seus discípulos foram o barquinho à frente. E no meio do caminho, moça, já escuro, ventando em alto mar, e os discípulos de longe viram o homem andando pela água, bendito seja Deus. E eles ali começaram a tremer, e começaram a assombrar, e um dizia para o outro, é fantasma, é fantasma. E o Senhor viu aquilo, o Senhor de longe viu, e o Senhor falou assim, tende paz, sou eu. E Pedro, moça, Pedro foi abusado, e Pedro falou assim, Senhor, se és tu, Senhor, faz com que eu possa andar até ti. E o Senhor falou, venha Pedro, venha. E ali Pedro, numa fé imensa, Irmandade, ele colocou os pés sobre as águas, e ali ele foi sentir ao Senhor, deu os 2 passos, Irmandade. Mas veio o vento, veio as ondas, e Pedro, por alguns segundos, ele se desligou do Senhor, e ele olhou aquelas ondas, olhou aquele vento, e a fé dele oscilou naquele momento, e ali ele começou a afundar, bendito seja Deus, e ele dizia, Senhor, Senhor, me acuda, Senhor, aleluia. Ali o Senhor foi até Pedro, estendeu a mão. És homem de pouca fé, Pedro. E levantou Pedro e ali deitado no barco. Então o Senhor pede para te dizer, moça, o que você tem que fazer, vai, moça. Entra no barco, moça, porque no barco está o Senhor. Aleluia. Tu passarás por luta, por tribulação, mas tem de paz, mulher de Deus, e o Senhor é contigo, o Senhor é na tua vida, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingida, aleluia. Bendito seja Deus. Aquela moça, ela começou a chorar, Irmandade, e ela chorava, e o esposo também, todos eles ali, Irmandade, choravam, o sogro, a sogra, bendito seja Deus. Mas eu agradeço a Deus, Irmandade, que terminamos ali aquela visita, e confesso, Irmandade, confesso, porque a gente sai preocupado, Irmandade, a gente fica preocupado,
preocupado em muitas das vezes falar demais, passar demais, mas aquela oração ela foi aberta em nome do Senhor Jesus. Nós não fomos ali para brincar, não. Nós não fomos ali para festejar nada, mas fomos ali para servir a Deus com alegria. E saímos dali felizes. E eu agradeço a Deus, Irmandade. Eu não sabia, vamos saber bem depois. Que ali, Irmandade, ali aquela família, eles queriam uma resposta, Irmandade. Aquela família, eles estavam esperando uma resposta, porque eles pretendiam recomeçar uma nova vida em uma outra cidade, Irmandade. Mas ele estava muito preocupado ali. Depois disso, a mamãe daquele rapaz, que é a irmã nossa, ela nos falando para nós que a família estava muito preocupada, Irmandade, em sair do Brasil e ir para outra cidade e depois ter que voltar de mão atada. Mas eu agradeço a Deus, Irmandade. Agradeço a Deus que aquelas palavras que o Senhor colocou na boca desse comedor de arroz e feijão se cumpriu na vida daquela moça, daquela família, Irmandade. Hoje já faz 1 ano e 2 meses, se não me falha a memória, que eles estão residindo em Portugal, já estão trabalhando os dois lá, a família toda está lá, e estamos aqui dizendo que Deus é maravilhoso, que o Senhor cumpriu o desejo do coração deles, e o Senhor pode se usar de um comedor de arroz e feijão. Lembrando, Irmandade, que toda honra e glória é do Senhor, Irmandade. Somos aqui apenas instrumentos usados pelo Senhor. Somos apenas vaso. E sejamos sempre vaso e vaso de barro. Não é vaso de ouro nem de prata, não, Irmandade. Sejamos vaso de barro na presença do Senhor, Irmandade. Assim, Irmandade, eu agradeço a Deus por tudo. Mais uma vez, peço encarecidamente a Irmandade para que ore por mim, pela minha família, e nas nossas humildes orações nós estaremos orando por todos vós, tá? Agradeço aí o canal Comunhão com Deus, ao nosso querido irmão Fernando e a todos vocês aí, tá, Irmandade? Deus seja louvado.